Olá, bem-vindo ao ambiente virtual de aprendizagem da disciplina Filosofia, Razão e Modernidade. Você sabe o que é modernidade? Esse é o nosso tema de hoje. E para nos ajudar a compreender melhor esse tema, está aqui o professor João Lino, que é professor do Departamento de Filosofia da PUC Minas, professor da FAGE e professor do ISTA. Ô João, gostaria de começar perguntando para você o que é a modernidade, como é que nós podemos conceituar, como é que nós podemos entender esse período da história, da filosofia, esse conceito. Perfeito. Há uma discussão em torno de quando começaria a modernidade, né? Alguns até citam no século XVII, outros antes, na Renascença, né? Já havia até gente situando, tentando situar no século XIX, mas eu adoto a posição, né, de que a modernidade ela começa na Renascença, e a Renascença ela seria esse momento de transição, né, entre os tempos antigos, né, e os tempos propriamente modernos, esse período que se caracteriza pela construção de uma nova visão de mundo, a partir, por exemplo, da teoria do Nicolau Copérnico, né, sobre o heliocentrismo, se contrapondo ao geocentrismo de Ptolomeu, né, ela se caracteriza pela reforma protestante, se caracteriza pelas grandes navegações, pela imprensa. Então, a Renascença ela faz um jogo em que, ao mesmo tempo que ela inova, traz coisas novas, ela ainda carrega elementos da Idade Média, né, carrega elementos, por exemplo, de magia, né, a crença na pedra filosofal. É tipo um momento de transição, né, aquele tempo que não é mais e não é ainda. Eu costumo brincar que a Renascença parece um adolescente, né? Não é mais criança e não é ainda adulto. Bom, então a modernidade eu situo aí, nesse momento, nesse período de transição com esses acontecimentos que rapidamente falei aqui. Então é um conjunto de acontecimentos, de ideias, de relações, enfim, de eventos que vão caracterizar um tempo novo. E modernidade, aquilo que os historiadores chamariam de tempos modernos e tempo contemporâneo, nós encaixamos tudo no nome de modernidade. Então nós podemos dizer que a modernidade é algo que começou nesse período, renascentista, e vem até os dias de hoje. E aí no meio as pessoas vão nomeando, por exemplo, pós-moderno, hipermoderno, né? Mas nós estamos ainda no quadro da modernidade. Se você pensar que você pode fazer algumas comparações curiosas, né? Assim como o protestantismo surge aí na Renascença como um elemento muito forte, você tem hoje, por exemplo, a expansão da religião islâmica, né, que é uma coisa que, na minha época de colégio, até de faculdade, você não falava disso, a não ser como você estudava a Península Ibérica, ali, a invasão, e hoje em dia é impossível, né, você não se referir ao mundo islâmico, né? Você tem, por exemplo, um correlato que a gente pode fazer entre a invenção da imprensa, a descoberta da imprensa e a internet, né? São dois fenômenos que marcaram enormemente o mundo, que ampliaram a possibilidade dos conhecimentos circularem, né? Então a modernidade é isso, é um tempo em que um novo modelo de razão surge, uma nova visão do ser humano surge, uma nova visão da cultura, que nos marca até os dias de hoje. Quando você fala esse novo modelo de razão, essa razão moderna tem características próprias, né? Características específicas. E quais seriam essas características dessa razão que se constitui, que começa a se formar aí na modernidade? Perfeito. Basicamente, ela se contrapõe ao modelo de razão antiga, né? Onde os antigos, os gregos, por exemplo, eles partem do pressuposto de que esse mundo sensível, esse mundo que está diante de nós, né? Ele só se sustenta porque subjacente a ele existe uma essência, né? Um fundamento absoluto, né? Que garante essa sua existência. Seria como se você falasse em termos cristãos, né? Por trás desse mundo de aparência que tem, por exemplo, Deus, né? Que criou o mundo e sustenta o mundo. Ora, essas referências a modernidade vai perdendo, principalmente com o advento da ciência moderna. A ciência moderna lida com este mundo sensível, mas ela procura não uma essência, um fundamento absoluto que está por trás desse mundo sensível. Ela procura a estrutura desse mundo sensível. E que estrutura é essa? A estrutura é a estrutura matemática, né? Galileu, com a sua formulação, o livro da natureza está escrito em caracteres matemáticos, ele inicia um momento novo, onde o real, para os modernos, deixa de ser o puramente sensível e passa a ser aquilo que pode ser matematizado. Um exemplo que eu sempre dou para os meus alunos em sala de aula, né? A água real, para a ciência moderna, não é a água sensível que eu bebo, com a qual eu tomo banho. A água real é H2O, é a fórmula químico-matemática da água. Se toda água sensível, toda água concreta, vamos se chamar, desaparecer do mundo, mas nós mantivermos essa fórmula na nossa cabeça e conseguimos reproduzir, né, unir duas moléculas de hidrogênio com uma de oxigênio nas chamadas condições necessárias de temperatura e pressão, nós produziremos água, né? Então, a verdade da água estaria na sua fórmula químico-matemática. Isso vai se expandir fortemente, então a matemática vai ser um instrumento poderosíssimo, né, para a ciência moderna, e a filosofia moderna vai olhar com embevecida, né, para essa matemática, para esse uso que a ciência faz, e vai tentar fazer um pensamento também que seja baseado nessa ciência moderna. O que seria isso?
A ciência moderna é objetiva, exatamente porque ela trabalha matematizando o real. Então ela não é subjetiva, né? Os filósofos modernos, como por exemplo o filósofo Spinoza, vão dizer o seguinte, Spinoza é claríssimo quanto a isso, né? Quando eu falar sobre o ser humano, eu não vou fazer como os filósofos antigos, que ou o ironizavam, ou o satirizavam, ou xingavam, ou elogiavam. Então, eu vou tomar o vício e a virtude como coisas características, como elementos característicos do ser humano. E vou tentar compreender o vício e a virtude. Eu não vou julgar se é bom ser vicioso, se é bom ser virtuoso, porque essas coisas se misturam no ser humano. Eu quero analisar o homem com objetividade. Então, essa objetividade da filosofia moderna é retirada da ciência moderna. Sim, você falou do indivíduo, da razão, o indivíduo que acaba, em alguma medida, recorrendo a essa razão, mas esse indivíduo também ocupa um papel fundamental. Qual que é a relação aí que a gente poderia pensar desse indivíduo moderno que usa a razão, como é que ele se coloca nesse contexto, como é que ele se pensa e pensa o mundo? Perfeito, Não dá para pensar a constituição do indivíduo moderno sem pensar na ascensão da burguesia, né? Essa classe que vai surgindo ali no seio da Idade Média, essa classe de comerciantes, que não podia se encaixar naquelas três ordens medievais, que era o quê? O clero, a nobreza, os servos de terra. O burguês não se encaixava ali, porque ele era um indivíduo que, inclusive muitos eram judeus, então não podiam ser nobres, porque os nobres tinham que ser católicos, né? Não queriam ser sacerdotes, né? Eram judeus, não queriam se converter, muitos deles. Então, constituíram uma classe, um grupo à parte, os comerciantes, né? Que tinham que fazer o comércio entre os feudos, né, da Idade Média, mas não tinham proteção nenhuma. Muitas vezes pagavam pesados impostos para os seus feudais e começaram a lutar por sua autonomia. Começaram a ver, num dado momento, que, embora fossem excluídos, digamos assim, da elite da sociedade medieval, eram eles que sustentavam aquela elite. Quando eles ganham essa consciência e vão se unindo, vão descobrir o seguinte, mas por que nós somos importantes, nós burgueses, né? Porque nós trabalhamos, nós ganhamos a vida com o nosso sustento, né? Nós ganhamos nosso sustento, né, com o nosso trabalho, com a nossa força. Ora, se nós temos a capacidade de constituir a economia, de sustentar uma sociedade, né, começou-se aí a partir daí uma luta política para ter o poder, além de poder econômico, poder político. Então o burguês vai descobrir que é o indivíduo com o seu trabalho, com a sua força, que constitui, né, a sua vida. O indivíduo pode fazer sua história. Eu não sou porque tenho sangue azul, eu não sou porque estou mais ligado ou menos ligado a Deus, né? Eu construo a mim mesmo. Gera, inclusive, isso aí nasce junto, né, essa experiência da ascensão burguesa, com a experiência do protestantismo, da livre interpretação das escrituras, né, da não diferença de clérigos e leigos, não é isso? Quer dizer, não é que capitalismo gerou o protestantismo gerou o capitalismo. Como Marx mostra muito bem, são coisas que nascem concomitantemente, né, que se casam aí. Então, o indivíduo é esse. O indivíduo é ser de ação, ele é um ser de ação porque ele trabalha. Com isso aí, ele inverte uma tradição. Por quê? Porque na Grécia, na Idade Média, o coletivo, o todo vinha antes do indivíduo, né? A cidade na Grécia era mais importante que os indivíduos. Os indivíduos, eles se constituíam a partir da cidade. Por isso o nome da cidade, depois o nome, né? Pitágoras de Samos, Tales de Mileto, né? Porque você, sabendo a cidade da qual a pessoa vinha, você tinha uma ideia mínima de quem era ela. Ora, agora inverteu-se, né? Quando o indivíduo é criado pela burguesia, constituído pela burguesia, a sociedade, ou o todo, ele passa a ser uma somatória de indivíduos. Primeiro vem o indivíduo, depois é que vem o todo. Aí é uma das bases do existencialismo, do individualismo moderno, né? Essa prevalência do indivíduo, né? Você consegue ver características desse período? Quer dizer, a modernidade, como você disse, tem várias interpretações, uns chamam pós-modernidade, hipermodernidade, modernidade tardia. Sim. Mas que características desse período a gente conseguiria identificar fortemente na nossa sociedade hoje? Uma você já citou aí, que é o nosso individualismo moderno, né? Quais as outras consequências ou características mesmo que você poderia pensar aí desse período? Tem uma que eu acho que é fundamental, e outras podem ser pensadas a partir dela, mas até a ascensão da burguesia, já existia economia, né? Não tem nenhuma sociedade que não consegue viver, né, sem gerir os seus recursos e tal. Mas a economia era um instrumento para a sobrevivência, né? A partir da ascensão burguesa, a economia passou a se confundir com a própria vida. Ora, como é que nós podemos perceber isso hoje? A economia se confundindo com a vida, não é mais instrumento. Ao se confundir com a vida, a economia, que era uma das esferas da sociedade, e em geral vinculada à esfera religiosa, no caso da Idade Média, então política, economia, tudo ligado à religião. A religião vinha no centro. Agora a economia que virá no centro e tudo vai ser submetido a ela. A religião vai ser submetida à economia, a política vai ser submetida à economia. Nós podemos ver hoje, né, no mundo que nós vivemos, né? Na verdade, quem manda no mundo é o capital financeiro, né? Isso aí já é quase um consenso entre os intérpretes.
Nós podemos ver situações, como eu exemplifico muito em sala de aula, né, onde a gente vê na imprensa, né, o mercado está nervoso, o mercado está preocupado. Eu nunca vi o mercado na rua, nunca andei, né, com o mercado na rua, né? Eu me lembro quando uma das primeiras denúncias que foram feitas contra o presidente Temer, eu acompanhei o dia inteiro na televisão, vira e mexe, a televisão parava e falava, o mercado está assim, o mercado está assado, faça alguma coisa. Em nenhum momento eles saíram perguntando às pessoas da rua o que elas achavam daquilo. O mercado era mais importante ouvir o mercado do que, exatamente, ele virou como se fosse uma pessoa, agora um preço alto. Nós fomos despersonalizados e o mercado foi personalizado. Isso é uma coisa que começa lá atrás e que vem até os nossos dias, né? Sim. Agora, do ponto de vista mais filosófico aqui, você citou Spinoza, por exemplo. Nós teríamos mais alguns autores importantes aí, falando especificamente da filosofia moderna. Por exemplo, Descartes, o pai da filosofia moderna. Essa razão cartesiana que nós dizemos. O que você poderia dizer para nós sobre esse pensador e essas transformações que ele ajuda a implementar, digamos assim, né? Eu acho que o Descartes está claramente ligado a essa descoberta ou essa criação do indivíduo, né? Acho pouco provável que ele pudesse fazer a afirmação do jeito que ele fez, o penso logo sou, né? O eu pensante como fundamento da realidade. Santo Agostinho fala sobre isso, mas em outro contexto, né? É pouco provável que Descartes pudesse falar isso numa cultura em que o todo estivesse anterior, fosse mais importante que as partes, né? Ele bebe nessas águas, ele é um homem que lutou no exército do Maurício de Nassau, né? Ele era um homem que viajou pela Europa inteira, ele era um matemático, né? Então, ou seja, um homem que amava a ciência moderna, que estudou Galileu, né? Criou aí a geometria analítica e tal, como em geral, particularmente os filósofos racionalistas, todos eram matemáticos, entendiam de física. Descartes era um apaixonado pela novidade. Então, a razão cartesiana, essa razão que é fundada no eu pensante, ela é a típica razão moderna, né? Até a filosofia da consciência, ou a filosofia do cogito, ou a filosofia do eu, qualquer um dos nomes, ela é algo que foi assim forte até no mínimo final da década de 70 do século passado, né? Começou a ser balançada pelo estruturalismo. Mesmo assim, com o avanço das neurociências, nós começamos a retomar a discussão sobre a consciência, que é uma coisa que a gente achava na filosofia que estava resolvida, e nós vimos que não, né? A mente humana é muito mais complexa do que nós pensávamos. Nós temos uma área hoje específica que é a filosofia da mente. Então até hoje o problema da consciência continua nos assolando, né? Agora, essa razão, então, que acaba assumindo um papel importante, haveria lugar para transcendência nesse contexto? Quer dizer, nós podemos pensar uma razão que domina ou transcendente ainda é possível ser pensado nesse momento da modernidade até os dias de hoje, né, chegando a... O transcendente já continua sendo pensado, porque, como diz o Marcelo Gleiser, né, o físico, perguntaram para ele no Canal Livre, no programa aí, você tem lugar para Deus na ciência? Ele fala assim, olha, a ciência não precisa de Deus, as pessoas precisam de Deus. Então, e aí remontam à frase de Galileu, né, que a ciência a ciência nos permite conhecer os céus, a astronomia nos permite conhecer o céu, e a religião nos permite chegar até o céu. Então, o que acontece na modernidade? A modernidade ateia? Não, ela vai separando radicalmente, né, a esfera do transcendente da esfera propriamente científica, da esfera do conhecimento, né? Então os filósofos modernos não são ateus, mas Deus vai ganhando cada vez mais um lugar de conhecimento, né? Uma espécie de estrutura de conhecimento, e não aquele Deus para o qual você reza, não aquele Deus que perdoa e tal e tal. Então a cultura moderna, não sendo ateia, ela é pelo menos dessacralizada, pelo menos desencantada. Agora o espaço da transcendência continua, né? Talvez até por causa muitas vezes da frieza da razão moderna, as pessoas continuam buscando o transcendente, né? Sim. A nossa disciplina é filosofia, razão e modernidade. E em que medida compreender modernidade pode nos ajudar hoje, né, a viver melhor, talvez, que seja uma questão que todos nós queremos, a ser felizes ou nos compreendermos. Qual que é a importância da compreensão desse conceito aí na nossa disciplina, mas não só na disciplina, para o indivíduo, né, para nós que estamos pensando isso hoje? Olha, eu acho que o nosso mundo atual mesmo, né, tal como o Brasil, está muito complicado, né? No Brasil, com 13 milhões de desempregados, onde 5 milhões são classificados pelo IBGE como os desalentados, né? Ou seja, as pessoas que pararam de procurar emprego, simplesmente estão desalentados. Isso é um conceito horrível para mim. 5 milhões de pessoas
desalentadas, não estão procurando emprego mais, alguns estão vivendo às custas de família, outros simplesmente foram morar na rua, né? Isso é uma situação absolutamente trágica, dramática, né? Nós temos aí uma situação política internacional complicada também, né? Um presidente do maior, na nação mais poderosa do mundo, que não diz coisa com coisa, né? Que você não pode confiar no que você está falando, nem o serviço secreto dele confia dele, né? Nós vimos aí a dificuldade da Itália constituir um governo, né? Quer dizer, o presidente chegou a sugerir lá que se colocasse quase uma espécie de síndico profissional lá como primeiro-ministro. Eu acho que o mundo está complicado. A ONU publicou um trabalho, uma pesquisa, alguns anos atrás, 5 anos talvez, que o uso de drogas lícitas de forma ilícita tinha superado o uso de drogas ilícitas. Ora, as pessoas estão tomando então calmante, né, remédios psiquiátricos, qualquer um está receitando, qualquer médico está receitando isso, as pessoas compram sem receita. Então, o uso de medicamentos lícitos de forma ilícita. Ora, se tem um grupo tomando drogas lícitas de forma ilícita, e tem um grupo tomando drogas lícitas, então tá todo mundo drogado, né? Ou seja, é uma sociedade da infelicidade, do desencanto. É uma sociedade de consumo que ela promete saciar o desejo, né? A psicanalista Maria Rita Kell, que eu gosto muito, ela fala isso, né? O problema não é que a sociedade contemporânea incita o desejo. O problema é que ela promete que pode satisfazê-lo. Né? E mais ainda, né? Ela fez com que o desejo parecesse necessidade, não é isso? Aí deveria haver uma separação entre necessidade e desejo, né? A necessidade da ordem que você pode satisfazer, né? Da ordem, vamos chamar aqui de concreto, o desejo da ordem do simbólico, portanto o desejo é alguma coisa em aberto, como diz Hegel, o mal infinito do desejo, né? Ora, uma sociedade baseada no desejo significa uma sociedade de pessoas necessariamente infelizes, né? Porque o desejo jamais vai ser satisfeito. Um problema, João, só para encerrar aqui a nossa conversa, tem um conceito novo aí chamado pós-verdade. E a definição é a seguinte: quando minhas crenças subjetivas importam mais do que os fatos objetivos. E nós estamos falando aqui da modernidade e há uma preocupação de busca do conhecimento, poderíamos dizer da verdade. Mesmo que esse conceito verdade possa ser questionado, enfim, como é que a gente poderia pensar essa razão até hoje, e essa questão, mesmo que você já tocou a questão política, esse fenômeno da pós-verdade, qual a importância dessa razão e o resgate dessa razão até no nosso cotidiano, na nossa vida? Né? Essa é uma questão realmente polêmica, só ela valeria assim, um programa e talvez mais do que o tempo que a gente tem, né? Mas a razão que se institui na modernidade, ela tem um nome, né? Chamada razão instrumental, né? Que seria diferente daquela razão metafísica, também chamada de razão substantiva, né? A razão substantiva busca a substância, busca o fundamento, busca o sentido, né? Ela nasceu como razão metafísica, mas hoje há toda uma luta de pensadores que tentam resgatar uma razão substantiva, uma razão que busca o sentido sem filiação metafísica, né? Mas ela nasceu como uma razão metafísica. Ora, a razão instrumental nasce com a ciência moderna, com a técnica moderna, e a razão instrumental, a preocupação dela é ligar meios afins de forma eficaz, né? Qual que é o problema? A razão instrumental deu certo, no sentido de que ela produziu realmente uma cultura, uma tecnologia, um mundo que está ao nosso redor, ela debelou doenças e uma série de coisas, né? Só que ela apostou, né, a modernidade apostou com essa razão, de que ao solucionar as questões de ordem material, necessariamente nós seríamos mais felizes. As questões espirituais também estariam equacionadas, né? Aquela história, não dá para ser feliz sem comida no estômago, né? Pô, se comedor no estômago será feliz. É nisso que nós fracassamos, né? Nós conseguimos realmente uma sociedade muito mais evoluída do que ela já foi, nós conseguimos debelar uma série de coisas, conseguimos um chamado progresso, mas as perguntas acerca do sentido da vida, do que acontecerá com a gente, o que acontece com a gente depois da morte, essas perguntas não foram respondidas pela razão instrumental. Esse é um drama, né? O problema maior é que os dramas que nós vivemos hoje na nossa sociedade, eles são, ao mesmo tempo, digamos assim, combatidos pela razão, mas também são filhos dessa razão, né? Sim. Você teria uma palavra final para a gente sobre esse tema, para a gente encerrar? Sim, eu acho que nós não devemos ceder ao pessimismo, né, por mais que a sociedade esteja complicada, esteja complexa, porque é também diante dessas complexidades, diante da crise, né, que os momentos de possibilidade de mudança, né, surgem para nós. Então eu acredito que vale a pena continuar pensando. Agradeço muito ao professor João Lino, que nos ajudou hoje a compreender um pouco mais esse período da filosofia moderna, as consequências desse pensamento até nos dias de hoje. A filosofia é isso, é pensar sobre as questões e até fazer uma autocrítica de si mesmo, dos seus conceitos, das suas questões. Até a próxima, muito obrigado.